Feito todas as partes, agora nós iremos fazer a costura, ó. Então, enchi bem a nossa esfera, de forma que fique bem firme. E aí, se quiser encher mais um pouquinho, ela pode ficar bem firme, mas eu acho que só mais um pouquinho. O bolso tá aqui. Acho que agora sim. E com uma agulha de tapeceiro, nós vamos fazer o nosso anel invisível. Como no início. Então, a gente pega com a linha, ó. Vai de fora pra dentro, pegando só a alcinha de fora. Aqui, onde a gente inicia, é o mais difícil. Isso, foi. E, ó, a gente puxa bem. E aí, vai ficar assim. E a gente leva a linha pro outro lado. Deixa ela por enquanto por aqui. Quando eu criei esse cérebro, o que eu pensei? O bolsinho ficar para trás, para não ficar logo assim no rostinho. Então, para trás, que ele vai ficar mais em cima. Não quero que ele fique embaixo, mas de forma que ele fique do lado e em cima. Então, com isso, nós vamos costurar primeiro os pés. Então, a gente vai medir mais ou menos no meio, ó. Ver mais ou menos o meio. E aí, vamos alfinetar e vamos costurar. Então, eu vou costurar um e aí volto para costurar o outro com vocês, na qual eu vou dar o espaço mais ou menos de um dedo de um pro outro. E aí, com um costurado, no caso, é mais fácil da gente ver o outro, tá ok? Então, aqui eu já costurei um pé. E aí, ó, essa agulha até de estimação, ela tá um pouquinho, tá bem velha, uso, porque ela tem a bundinha larga e um pouquinho da ponta fina. Só que agora a gente só encontra assim, né, como essa daqui, sem ponta. Eu gosto dessa daqui, mas não tendo a gente faz. Então, ó, o pé ficou bem. E aí, o que eu vou fazer? Nós vamos vir aqui, ó, na mesma direção do outro e colocar um alfinete. E aí, colocando o alfinete em toda a volta. E aí, a gente vai fazer assim, ó. Pra ver se tá bom a distância aqui, mais ou menos de um dedo. E o meu bolso vai ficar aqui na lateral. Então, vai ficar assim, o nosso pé. E aí, pra costurar, o que a gente faz? A gente entra aqui, ó, como se embaixo aqui onde a gente encaixou, não sei se dá pra vocês verem, ó, em vez de pegar aqui, que vai aparecer a costura, eu vou pegar embaixo, da onde, ó, isso daqui tá
E aí, vou vindo, ó, de fora pra dentro, dou sempre aquela puxadinha. E aí, sempre tiro o alfinete, sempre vindo assim, ó, como se fosse um círculo embaixo. Então, esse é um dos segredos, ó, pra costura ficar bem feita. Então, a gente vai fazendo isso toda a volta, ó. E aí, conforme vai fazendo, vai tirando os alfinetes. Então, a gente não pode pegar o ponto do lado, porque senão a costura vai ficar sempre aparente, né? Então, e aí eu vou olhando pra ver se tá realmente na mesma carreira do outro. Acho que não, ficou um pouquinho à frente, ó. Teria que ter ficado aqui. Então, a gente volta e aí conserta. Então, tudo isso tem que ser visto antes da gente finalizar, de cortar, né? Para que não fique diferente e também para que a gente faça o melhor, né? Ó, aqui. O trabalho manual, ele tem, né? Não fica perfeito, mas é o melhor que a gente pode, o nosso perfeito, né? E a gente sempre pode estar melhorando. Então, ó, eu vou entrar aqui na carreira que o outro tá e vou chegar ele para trás, ó. E aí, a gente vai, ó. Eu vou costurar ali até a metade. Então, por isso que quando a gente costura, a gente tem que estar no nosso dia bem tranquilo, né? Porque senão a costura sai errada ou mal feita, né? Acho que agora foi, ó. Tá na mesma direção. E aí, assim a gente continua. Quando terminar, eu volto para mostrar para vocês a finalização desse, pra gente começar a colocar os braços. Então, ó, costurados os dois pés, eu vou com a linha aqui por dentro e vou encostar, chegar, no caso, junto da outra. Corto o excesso, a gente vai dar o primeiro, não precisa apertar tanto, 2 nozinhos, e o segundo a gente puxa bastante. Feito isso, com a nossa agulha, a gente vai colocar essas linhas para qualquer lado que a gente preferir e vai cortar o excesso dela. Ó, e aqui já estão os pés. Agora, nós vamos colocar os braços. Então, o pé, a gente costurou ele abertinho, né? Com os braços, nós vamos fazer assim, ó. Encher, mas deixar tipo um dedinho aqui, sem tá com a fibra, mais ou menos. E a gente vai, ó, passar para um lado e para o outro, pegando as 4 alcinhas, as 2 desse ponto e as outras 2 do outro. Ó. Vamos fazer isso com os 2 braços. E, ó,
A gente pode até dar uma puxadinha que ele faz assim, né? Uma encolhida. Aqui é o nosso polegar, né? Então, o polegar é sempre para frente, como a gente também. E o que acontece? O braço, ele vai ficar como no ser humano também, na mesma direção dos pés. Então, aqui, ó. Então, mais ou menos assim. Desse lado, eu quis costurar aqui para vocês verem. A gente tem o nosso bolso, então a gente tem que ter o cuidado para não costurar o bolso lá por dentro. Então, vou botar aqui, ó, eu vou pegar só na carreira de fora, onde eu não entro lá dentro do bolso. Apesar dele estar ali. No início e no final, eu gosto de fazer 2 vezes no mesmo lugar. Ó. Pronto. E aí a gente vai seguindo, ó, uma linha reta, pegando um ponto do corpinho e o do braço, ó. E aí no início, ó, do braço também eu faço 2 vezes no mesmo lugar. E aí levo a linha, ó, e aí os bracinhos vão ficar assim. Eu vou costurar o outro e volto pra gente começar a costurar o nosso rabo de gato. Pronto, ó, os 2 braços. E aí eu peguei um pedaço que eu fiz, né, do rabo de gato. E a gente vai começar por aqui, ó. Vamos alfinetando. E não precisa alfinetar todas as partes, não. Só pra gente ter uma noção, mais ou menos. Ó. E aí eu faço um pouco deitado, um pouco assim. Só pra ter uma marcação, mais ou menos. E aí, os olhos vão ficar aqui na frente, então... E a gente vai colocar os olhos no rabo de gato. Então, a gente tem que colocar um tanto dos 2 lados, pra gente poder colocar os olhos certinhos, né? Então, como se eu tivesse um meio aqui, ó. Vou pegar mais um pedaço aqui de outro. E aí, a gente começa também aqui pelos pés. E vamos fazendo o desenho. Pode ser diferente do que tá aqui, ó. Aí vai de acordo com o que sua imaginação mandar. Ó. E aí a gente vai fazendo. Pra costurar, opa, eu bati aqui sem querer. Pra costurar,
Deixa eu pegar uma das pontas aqui. A gente vai fazer assim, ó, no início, né, para firmar bem, como nos braços, o início do rabo de gato. Aí agora a gente vai por baixo, ó. Tira o alfinete. E aí entra e sai na lateral, entra novamente embaixo e vai, ó. E aí ele vai ficando preso, tá? Mas ele não precisa ficar muito, é só uma forma de ficar costurado, porque se a gente for costurando cada pontinho, além do trabalho, a gente também vai amassar um pouco o rabinho de gato. Então, é para ele ficar costurado, né? E a gente vai seguindo assim. Essa linha, né, não deu para costurar tudo, a gente pega outro pedaço, né? Esse ladinho a gente coloca, supondo, sobre um pedacinho. A gente vai colocar aqui pro lado, vai inserir outra, vai dar um nozinho nas duas, como a gente fez com a finalização dos braços e das pernas, e começa a costurar com uma nova linha. E a gente vai fazendo assim. Então, quando for para colocar os olhos, eu volto aqui para mostrar para vocês os olhos e também vamos fazer um óculos, né? E vamos seguindo costurando, ó, todo os nossos detalhes, né, pro nosso cérebro. Tá ok? Então, eu vou fazer aqui e volto quando eu tiver já na parte dos olhos. E aí, eu fiz, né, coloquei aqui 2 pedaços, tem mais um. E tem mais um tanto aqui na nossa máquina de tricotinho. Mas, se precisar, então, eu não cortei, porque a gente vai fazendo. Porque a gente vai preencher todo o cérebro, né? Só aqui no bolso que não vai ser preenchido. Então, vamos preenchendo todo ele para ficar com esse detalhe do cérebro, tá ok? Então, a gente vai costurando aqui e já volta. Então, olha só, já costurei essa parte. E aí, o que eu falei, expliquei, né, ó, quando sobra um pedacinho, a gente põe pra lateral. E eu estou aproveitando os pedaços que a gente cortou do braço, os excessos de linha, para também ajudar na costura. Ó, são pedacinhos mais que nos ajudam. Opa, só pra... E aí, ó. Vou novamente, porque... Pronto. Aí, com uma outra agulha, porque a gente coloca lá pra dentro. O primeiro que eu fiz, né, eu coloquei mais ou menos os olhos na direção aqui, ó, dos braços. Mas antes da gente colocar os olhos,
porque a gente precisa de muita atenção para eles não ficarem tortos, tirar, colocar quantas vezes forem necessárias, nós vamos fazer o nosso óculos. Para o óculos eu uso esse arame, né, arame encapado, aí número 20. Mas você pode usar o arame que talvez você tenha aí na sua casa. Então, eu não quero um óculos muito grande. E a gente vai formando, ó. Quero um pouquinho menor. Que a gente ainda vai... E aí, sempre imaginando como se tivesse aqui os olhos. Então, eu acho que ainda tá um pouquinho grande. Então... Aqui... eu acho que tá bom. A princípio, eu vou deixar assim. Vou cortar mais ou menos um pedaço aqui, porque o arame inteiro não nos ajuda muito. Então, ó, mais ou menos... E aí, eu gosto sempre assim, ó, porque para fazer o outro lado, né, do mesmo tamanho, fica um pouquinho, sempre fica... Ó, por mais que faça isso, sempre parece que um tá maior do que o outro. E a gente vai modelando mais ou menos, mas eu acho que tá, ó, um tamanho bom. E aí, eu vou modelando aqui. E aí, o que que eu faço? Eu passo uma fita crepe. Tem gente que gosta de deixar como um aramezinho, ó. E aí, depois eu venho fazendo um crochê em volta. Então, eu vou terminar de modelar aqui e venho com a fita crepe para começar o crochê com vocês. Então, ó, certo, não fica assim certinho, mas ficou mais ou menos igual assim. E eu venho com a fita crepe, tanto para segurar ali, quanto para essa pontinha, né? Talvez você encontre outras maneiras, né? E o óculos, ele pode ser redondo, quadrado, né? Grande, pequeno, né?
Você pode fazer com outro tipo de arame e aí deixar só o arame. Então... E vou fazendo toda a volta. Ó, e ele já vai dando um formatinho, ficando mais firme. E a gente envolve, pode, né, tem duas maneiras. Você pode só enrolar a linha, ou pode vir fazendo ponto baixo em toda a volta. Então, ó, fiz toda a volta e ainda dei uma descidinha aqui, só para dar um charme no nosso óculos. Peguei uma linha de algodão também preta, você pode fazer com a linha fininha, né? Eu tenho essa daqui, e aí eu vou sempre iniciar por aqui, por cima, onde a gente vai terminar também. Ó, vou esconder essa linha do nozinho aqui por dentro, e a gente vai, ó, envolvendo todo o óculos com ponto baixo. Pode colocar, né, o tanto que você achar que tá bom para cobrir, né, a fita, tem que cobrir. Então, a gente vai, ó, ajeitando e a bordinha vai ficando. Então, a gente faz assim. Quando chegar aqui, a gente vem, faz assim e termina aqui. A gente pode iniciar pelo meio também, né? Deixa eu começar por ali para vocês verem, já que depois a gente vai encerrar ali. Então, ó. Eu vou chegar por aqui, porque daqui a gente vai pular para cá. Então, ou melhor. Tá bom. Quem é canhoto vai fazer o contrário, talvez até dê mais certo, mas tá bom assim. Ó. Então, aqui nem precisa se importar tanto em aparecer agora, porque a gente vai voltar ali pra fazer um ponto, né? Opa. Nesse início é um pouquinho, por causa dessa linha que a gente segura aqui atrás. Depois a gente pega o jeito e vai embora, ó. Então, esse é o nosso óculos. Terminando ele, porque aí fica mais fácil da gente localizar a distância dos olhos na hora de colocar ali no nosso cérebro, já que ele tem esses detalhes, né? Porque quando é um amigurumi simples, a gente conta as carreiras e os pontos, né? Nesse caso aqui, a gente tem que ir pelo olho, né? Então, eu vou fazer ele todo aqui e volto para mostrar, então, o primeiro olho sendo colocado. De mim, que eu também tô nessa luta, né? Você não está sozinho, eu não estou sozinha, porque tem milhões e milhões de pessoas que estão nessa luta, né?
E eu vou encerrar o vídeo por aqui, agradecendo a vocês por todo o carinho, por todo o apoio, por vocês estarem junto comigo. Eu fico emocionada porque quando eu penso no tanto de peso que eu eliminei, eu fico emocionada, gente. As lágrimas descem porque era uma coisa que eu não imaginava. Eu comecei no primeiro dia e falei, se eu perder 6 quilos, tá bom. E 48 quilos, gente. Logo eu quero 49 quilos. É muito, muito peso. E eu fico emocionada. Muito feliz por todo o apoio, por ter vocês aí do outro lado, me ajudando, me incentivando. Muito grata a Deus. Então é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu já comecei a chorar. Espero que vocês gostem desse vídeo. Espero que vocês vejam a sequência dele. Tem as fotos do meu antes, do durante o emagrecimento e o depois. E tem 2 vídeos que eu fiz mostrando pra vocês 2 vestidos, na verdade, que eu fui madrinha de casamento dos meus sobrinhos. E um vestido era vermelho, meio vinho, e o outro era tom pastel. E eu comprei esse vestido, gente, e ele era justo no meu corpo. Gente, se vocês verem os vídeos, vocês não acreditam. Quem vê acha que eu fiz cirurgia e não fiz, gente. Por Deus, eu não fiz cirurgia nenhuma. É possível, sim. É possível. Basta a gente priorizar as coisas na nossa vida. Então é isso. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, para vocês ficarem por dentro lá de tudo, lá eu posto sempre as fotos do meu almoço, do meu café da manhã, porque o pessoal falou, posta, Pri, porque acaba que você ajuda a gente, né, a diversificar a comida, porque senão a gente enjoa. Então lá eu posto todas as fotos, né? Se vocês quiserem me seguir, é @primazei, tá? Vou encerrar o vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês. Um super beijo a todos vocês. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Então, aqui, ó, eu fiz toda a volta. E quando chega aqui, como é que a gente faz para ir pro outro lado? Então, o que que eu fiz? Eu entro aqui, ó, para não ficar aparecendo, eu entro nesse ponto e volto. E aí, faço uma correntinha, viro ele, né, faço novamente do outro lado. Por cima do que já está ali, a gente trabalha por cima. Ó. E aí, também, aqui, depois a gente vai voltar. Então, eu só quero fazer de forma que, ó, fique assim. Então, acho que eu vou descer, que aí vai ficar desse lado. Porque se eu fizer aqui, vai ficar o ponto do lado ao contrário. E aí, quando chegar aqui, eu volto. Então, ó, cheguei. Cuidado que a gente tem que ter, né, nesse momento. Não aparecer, né, o arame ou a fita embaixo. Do lado avesso, não tem tanta, assim, tanta importância, mas aqui. E o ponto, né, essa correntinha que forma em volta, ficar pro mesmo lado. Então, por isso que eu desci aqui em vez de vir para cá. Já que eu não sou canhota, talvez quem é canhoto, começando desse lado. Ó, e vamos... fazendo. E aí, a gente entra aqui dentro desse ponto, ó, pode fazer
por cima dele. Então, sempre ajeitando assim. E aí, a gente vai fazer um ponto baixíssimo onde a gente iniciou. Então, cuidado aqui para não ficar embolado. Eu vou refazer aqui, porque também achei que tá embolado. Acho que só aqui eu vou fazer um ponto e pronto, ó. Entro aqui e faço um ponto baixíssimo. E a gente vai deixar um pedaço da linha para costurar. Ó. Então, na hora de costurar isso daqui, a gente vai costurar por aqui. Então, não vai ficar assim, dessa maneira. E aí, o que que ele nos ajuda, ó? Porque aí eu vou botar mais ou menos, eu sei que o anel mágico que tá aqui é o nosso meio. Por isso que eu fiz esse lado de um jeito, costurei desse lado e depois vou costurar do outro. Então, ó, mais ou menos aqui tem que estar o olho e aqui. Então, o óculos nos ajuda por isso. Então, eu vou costurar e vou vir colocar um olho. E aí, o outro é só fazer, né? Só ir costurando, assim como a gente fez toda a volta. Aqui no bolso é só fazer uma correntinha e depois colocar ela com a agulha de tapeceira, ó, nessas alcinhas que ficaram. Se você quiser fechar, ou pode deixar ele abertinho, fica a seu critério, tá ok? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou só até aqui onde coloco os olhos, mostrar para vocês, e o restante é só continuar a costura do nosso rabo de gato. Eu tenho aqui, ó, então já costurei até aqui. E aí, eu preciso colocar os olhos. Esses olhos são os de número 13, os olhos de trava. Então, ó, a gente pega o nosso óculos, mais ou menos aqui, né? Isso. Então, a gente, ó. E ele é um pouquinho mais, a gente consegue. Isso. Ó, e vai ficar assim. Como essa travinha tem essa partezinha aqui, a gente, pra não ficar muito excesso, a gente corta, ó, toda essa beirinha aqui. E, ó, na hora que a gente costurar, vai ficar assim, um dos olhos. E, ó, no óculos vai ficar. Então, eu vou tentar aqui, costurar essa parte e costurar a outra parte pra vir bordar a boquinha e a sobrancelha, que eu sempre gosto, né? A maioria dos meus amigurumis tem uma sobrancelha. Então, os primeiros olhos a gente já viu. E aí, eu volto para bordar. O nosso óculos já tá pronto. E depois é só continuar a costura do rabo de gato, né? Olha só.
Então, em vez de continuar com um rabo de gato aqui, eu fiz um tantinho, um tanto de um dedo que dê pra gente colocar a sobrancelha e vir com ele pra cá. Então, você também pode fazer dessa forma. E aí, desci, ó, até aqui já tá costurado. E aí, prendi com o alfinete e já coloquei mais ou menos o outro olho. Então, o que a gente tem que ter em mente é que tem que ficar mais ou menos na mesma direção. E aí, o nosso óculos, ó, ele vai ficar assim. Então, na hora de costurar aqui, chegar aqui e costurar, por isso que tá solto aqui, ó. Porque aí ou eu vou botar um pouquinho mais pra baixo ou um pouco mais pra cima. Mas tá vendo, ó, o nosso cuidado. Porque se eu ponho mais pra cima, ele fica acima do outro. Então, ó, tem que ficar mais ou menos aqui. Então, eu vou terminar aqui de costurar. Vou fazer mais um pedaço aqui pra gente fazer o bordado da boca e a sobrancelha e colocar os óculos. Porque o restante é só a gente preencher com o nosso rabo de gato.